exatamente. Eu brinquei com os dentes, porque a doutora Marta, inicialmente, é dentista. Sim, eu sou dentista, né? Minha formação é em odontologia, sou cirurgiã dentista. Trabalho na área de ortopedia funcional dos maxilares e também sou especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Então, o intuito desse nosso trabalho todo é compreender um pouquinho melhor o mecanismo da dor, né, que acomete aí as pessoas. Então, a gente começou a estudar algumas coisinhas diferentes nesse sentido. A dor apareceu para você, né? Com seus clientes, com seus pacientes no consultório, doutora? Isso, exatamente. No consultório, eu comecei a perceber que, além das doenças que acometem de uma forma mais conhecidas, né, as desordens musculares, como no caso do bruxismo, apertamento, existem algumas outras desordens que são a nível de articulação, que são as artroses, né, da mandíbula, enfim. E existem outras patologias também que são um pouco menos conhecidas, né? E nesse caso específico, eu me interessei muito em estudar a dor neuropática. E aí a gente construiu um modelo de pesquisa, né, no Hospital das Clínicas para compreender melhor a neuralgia pós-herpética, que é uma doença que a gente percebe que acomete uma grande parcela da população e que muitas vezes é incompreendida e chega para o nosso consultório, né, na nossa prática clínica. Muitas vezes a gente não consegue fazer o diagnóstico diferencial no primeiro momento. Então, o intuito maior de compreender é justamente poder ajudar essas pessoas de uma forma que seja mais assertiva. Estou falando daquele paciente que chega com uma dor estranha, um sofrimento diferente, e a gente tenta vários diagnósticos, pode ser isso, pode ser aquilo, mas às vezes não localiza, é isso? Isso, exatamente. No caso da neuralgia pós-herpética, por se tratar de uma dor neuropática, é uma doença refratária de difícil tratamento. Então, muitas vezes, a gente precisa de uma acolhida diferente, né, com essas pessoas e, muitas vezes, de um tratamento multidisciplinar também, contando aí com a colaboração de outros profissionais, sejam eles os infectologistas e o neurologista, que podem estar aí nos auxiliando também. Mas muitas vezes o paciente ele procura o dentista por se tratar de uma dor que acomete a região de cabeça e pescoço, mas às vezes isso também começa a aparecer em outras regiões do corpo também, né? Como a gente vai perceber assim, ao longo do desenvolvimento da pesquisa, que isso também aparece em outras regiões. Né? A dor afeta a vida da gente demais, né? É muito difícil ter um dia a dia normal sentindo dor. Quando a gente está falando dessas dores neuropáticas, a gente está falando de dores que estão associadas a que tipo de outros problemas que a pessoa pode ter. No caso dessa nossa pesquisa do herpes zoster, né, a gente sabe que é uma doença que acomete o indivíduo uma vez que ele foi contaminado ou teve um contato prévio com o vírus da catapora. Então, esse vírus ele fica ali latente, né, no organismo da pessoa, muitas vezes na região de gânglios, né, na cabeça, na região de gânglio trigeminal. E por algum motivo, né, esse vírus que está ali quietinho, latente, ele volta, ele se reativa, né, e a doença reaparece na forma do herpes zoster, né, que se manifesta por vesículas, por bolhas, e isso pode se perpetuar por um tempo e depois isso para e continuam as dores. Então, a gente classifica, assim, mais a título de pesquisa mesmo, que a pessoa, quando ela tem uma dor aguda, é aquela dor que acomete o indivíduo no intervalo de 0 a 3 meses. E uma vez que isso se perpetua, a gente começa a chamar de dor crônica, que é de 3 meses a mais tempo, né, indefinidamente. Então, tem pessoas que chegam 1 ano depois e ainda continuam tendo dor. Então, esses são casos crônicos, né? Então, o intuito é compreender por que isso acontece, né? Por que a dor que está aguda em uma pessoa se cronifica. Então, a gente está buscando alguns elementos que a gente pode até chamar de possíveis, potenciais biomarcadores. No caso desse nosso trabalho, a gente vai estar estudando as citocinas, né? E o padrão genético da pessoa, para a gente compreender a farmacogenômica e ver de que forma que isso pode estar interferindo nessa cronificação, né, desses sintomas.